Fala rapaziada, seja bem-vindo ao meu canal novamente. Estou aqui para ajudar vocês a realizarem o sonho tão sonhado de passar num vestibular. Já é a quarta vez que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá dando errado, não sei porquê, mas vamos tentar. Se você tá vendo agora esse vídeo é porque deu tudo certo. Mas tá aí, vamos resolver mais uma questão de química do vestibular da Unicamp de 1987, da primeira fase. Bora, coloquem seus jalecos, vamos para mais uma quarta gravação do dia. E é isso, bora, a prova vai aparecer aí para vocês na tela, olha aí. Então vamos, vestibular da Unicamp, 1987, primeira fase. Lembrando que nessa época a prova da Unicamp tinha 12 questões dissertativas, dessas 12, 2 eram de química e hoje nós vamos realizar a questão número 8, tá aqui, vamos ver o que ela falava pra gente. Nitrogênio, N2, oxigênio, O2, argônio, AR, dióxido de carbono, CO2 e vapor d'água são os principais componentes do ar. Quando o ar é borbulhado em uma solução de hidróxido de cálcio, forma-se precipitado branco de carbonato de cálcio. Letra A. A qual desses componentes do ar deve-se essa reação? Escreva a equação química correspondente. Letra B. Quais íons estão presentes no precipitado branco? Bom, pessoal, aqui então a gente tem que ter alguns conteúdos na nossa bagagem, principalmente aí o que se diz de reação de ácido-base, reação de neutralização, né, um tipo de reação inorgânica. A gente tem que lembrar também de ácido, base, sal e óxido, que são as funções inorgânicas, bem como também, não pode se esquecer da nomenclatura deles, né? Saber a nomenclatura vai ajudar bastante, vocês vão ter uma noção disso. Vamos fazer uma revisãozinha rápida de reação de neutralização. O que é uma reação de neutralização, então? Uma reação na qual eu envolvo uma reação de ácido com a base gerando sal e água, certo? Vou pegar aqui dois exemplos. Um ácido, que é o HCl, e uma base, que é o NaOH. Um vai reagir com o outro formando sal e água. Mas para a gente entender a reação de neutralização, a gente vai ter que lembrar também da ionização e da dissociação. Vamos começar pelo ácido, o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, quando ele é colocado em água, ele é um ácido, segundo a teoria de Arrhenius, porque em solução aquosa ele vai liberar H+. O que eu gostaria de lembrar com vocês? Primeira coisinha aqui, que o ácido clorídrico ele é um composto covalente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o hidrogênio, que tem número atômico 1, fica com a distribuição eletrônica 1s1. O cloro, que tem número atômico 17, fica com a sua distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Isso faz com que o hidrogênio tenha apenas um elétron na camada de valência, enquanto o cloro tenha 5 com 2, ele tenha 7 elétrons na camada de valência. Por que eu estou dizendo isso? Porque o HCl faz uma ligação covalente, que a característica é compartilhar elétrons. E de acordo com a regra do octeto, os elementos para ficarem estáveis devem apresentar 8 elétrons na sua última camada, que é a mesma coisa que os gases nobres têm, com exceção do hélio, que tem 2. Então, o cloro, para que ele fique estável, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência, ou seja, precisando de apenas mais um elétron. E o hidrogênio ele é uma exceção, ele precisa apenas de 2 elétrons para ficar estável na sua última camada, seguindo a configuração do gás hélio. Então, é conveniente para esses dois elementos que o hidrogênio, que tem um elemento, e o cloro, que tem 7 em sua camada de valência, eles compartilhem esse elétron aqui, fazendo com que o hidrogênio fique com 2, enquanto o cloro fique com 8. Dessa maneira, eles formam a ligação covalente. Beleza, mas quando colocados em água, eles vão separar. Vai acontecer uma quebra ali que a gente pode chamar de heterolítica, quando a quebra não é exatamente no centro, por conta do cloro. O cloro é um elemento muito eletronegativo. Ele puxa o elétron do hidrogênio para ele, fazendo com que quando ocorra a quebra, o hidrogênio fique sem esse elétron e, como ele vai perder esse elétron, ele vai ficar com um próton a mais do que elétron, ficando, na verdade, somente com um próton, porque é o único que ele tem. E aí ele fica com a carga positiva. O cloro, como ele puxa esse elétron do hidrogênio, ele fica com um elétron a mais do que próton, então ele fica com a carga negativa. É por isso que a gente tem essas cargas aqui, tá? De maneira simplificada, porque a gente sabe que, de acordo lá com a teoria de Arrhenius, vai ficar H3O a mais, enfim, não vou me adentrar nesse quesito agora, a gente pode deixar isso para discutir depois. E para Arrhenius, as bases são aquelas que, quando colocadas em água, vão liberar OH- em solução. Então, vai ficar Na+, mais OH-, certo? Por que fica Na+? Aqui a gente vai ter que lembrar que as bases elas não sofrem ionização como os ácidos. Os ácidos, como o HCl, que eu expliquei, eles sofrem com a ionização porque eles formam ligação covalente, eles não eram íon antes, e aí eles se ionizam, eles se tornam íons por conta da quebra com a água. Já as bases, elas já eram íons antes, por conta da sua
característica iônica, que é o tipo de ligação que elas formam. Então as bases elas não ionizam, elas dissociam. E o sódio fica positivo porque o número atômico dele é 11, a distribuição eletrônica dele 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ele tem apenas um elétron na sua camada de valência. Seguindo a regra do octeto também, é mais fácil ele perder esse único elétron que ele tem na última camada, voltando para a anterior e ficando com os 8 do que receber 7 para completar 8 na terceira camada. Quando ele perde esse elétron, ele fica com um próton a mais do que elétron, e aí, por isso, ele fica com a carga positiva. Um jeito de fazer a ionização e a dissociação é fazer aquela regrinha que eu chamo de levanta, tomba, senta e cai. Que eu mesmo nomeei, e é aquela que o professor fala para vocês, separa o H composto, separa o OH do composto, e aí você analisa que aqui tem um H, aqui tem um Cl, que aqui tem um Na, que aqui tem um OH. E aí você sobe esse daqui negativo, sobe esse daqui positivo, sobe esse daqui negativo, sobe esse daqui negativo. Positivo. Também dá certo, mas eu acho melhor para você não ficar decorando essas regrinhas que na maioria das vezes dá certo, mas de um caso ou outro pode dar errado, como é o caso de alguns íons, como CO3, o SO4, você entender da onde está vindo e o que está acontecendo vai te facilitar muito a vida, caso você esqueça uma dessas regrinhas. Bom, então por que eu disse tudo isso? Porque agora a gente pode fazer uma reação de ácido-base. Quando a gente faz a reação de ácido-base, então eu vou juntar o ácido clorídrico mais o NaOH. E aí, para fazer essa reação, eu vou ter que fazer a ionização do ácido e a dissociação da base. Então, a ionização do ácido e a dissociação da base. Lembrando que o primeiro é sempre positivo e o segundo é sempre negativo. O primeiro é sempre positivo e o segundo é sempre negativo. E aí eu vou juntar o quê? Eu vou juntar o positivo de um com o negativo do outro. O positivo de um com o negativo do outro. Então, vamos juntar aqui. O positivo Na vai se juntar com o Cl, e como um é carga positiva e o outro é carga negativa, eles vão acabar equivalendo essas cargas e se neutralizando. Enquanto o hidrogênio, que é o positivo de um, vai se juntar com o negativo do outro, que é o OH. Aqui, você pode não conhecer essa substância, mas se você perceber aqui, eu tenho dois Hs, então vai ficar, e um oxigênio, né? Então, vai ficar H2O, a nossa famosa água, water. Ok, tudo muito bonito, tudo muito belo, mas o que isso tem a ver com a nossa questão? Olha só, aqui nós temos, ele fala que alguma coisa reage com hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio é uma base de arrênios. Olha o OH aqui. Quando colocado em água, vai formar OH-. E vai formar aqui para a gente um carbonato de cálcio. Esse final ato é das nomenclaturas dos sais. Ato, eto, ito, são tudo nome de sais quando tem essa finalização. Ou seja, para formar um sal e a água, porque ocorre um precipitado branco e esse precipitado branco está em água, é porque esse hidróxido de cálcio reagiu com um ácido. Porém, a gente tem que ver aqui entre as moléculas do ar. E se você olhar, nenhuma molécula do ar é um ácido, não aparente pelo menos. Mas carbonato, esse carboná aqui, deriva do nome do gás carbônico, porque é o único desses elementos que tem carbono em sua composição, os outros não têm. Então, só tem uma opção para que esse hidróxido de cálcio tenha reagido, que no caso foi com o dióxido de carbono. Então, a gente já sabe a reação que vai ter que fazer. É o hidróxido de cálcio com o dióxido de carbono. Mas como que isso vai formar sal e água se o dióxido de carbono não é um ácido? A gente tem que lembrar de uma outra função inorgânica, que são os óxidos. Os óxidos são substâncias que apresentam duas composições, onde um deles é o oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo, e esses óxidos eles podem causar reações ácido-base, porque nós temos três tipos de óxidos. Os óxidos ácidos, que quando colocados em água geram um ácido, os óxidos básicos, que quando colocados em água geram uma base, e os anfóteros, que podem reagir de vez em quando como ácido, de vez em quando como base. A gente não vai também entrar em muitos detalhes deles. Se vocês ficarem com dúvida, eu posso fazer um vídeo dedicado a isso. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos de óxido. Nós temos o monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, óxido de cálcio, óxido de potássio, óxido de manganês. Aqui está misturado, temos óxidos ácidos e óxidos básicos. Geralmente, aqueles que têm metais são óxidos básicos e aqueles que não têm metais são óxidos ácidos. Vamos já usar de primeiro aqui o nosso CO2, que é o que a gente tem no nosso exercício. Quando eu colocar ele em água, então, ele vai formar um ácido para a gente. Só somando direto aqui, formar o H2CO3. Isso é um ácido de arrênios, porque quando colocado em água, ele vai liberar o H+. Olha só, vamos fazer a reação aqui com a água com o ácido. Eu posso pegar aqui o ácido, o H2CO3,
colocar em água, e aí a gente vai ter a ionização desse ácido. Como que faz a ionização mesmo? Separa o H do CO3, lembrando que o primeiro é sempre positivo, o segundo é sempre negativo, e aí eu tenho dois hidrogênios, como eu tenho, cada hidrogênio tem uma carga a mais, então vai ficar uma carga parcial aqui de 2+, para equivaler as cargas, aqui tem que ser 2-. Aí aqui é a hora que a gente entra naquela tática do sobe, levanta, desce e cai. Que se você passar o 3 para cá, ó, vai passar errado. Não pode ser 3 mais o hidrogênio. Vai dar errado sua molécula. Então, você tem que lembrar que isso daqui é um íon só e que aqui fora é o número 1. Por isso que é importante você saber da onde vem esse positivo e da onde vem esse negativo. Que quando acontecer coisas assim, você pode poupar uma dor de cabeça aí sobre esse balanceamento das cargas. E aí, dissociando, a gente tem 2H+, mais e CO3 2-. Beleza, vimos então que ele é um ácido de Arrhenius porque libera H+ em água. Agora a gente já pode fazer a nossa equação da questão 8A. Então eu vou ter a base, que é o hidróxido de cálcio, reagindo com o CO2, que vai gerar o carbonato de cálcio. Ah, mas eu não sei como que é a fórmula do carbonato de cálcio. É bom saber, mas se você não sabe, essa reação aqui você pode dividir ela em duas partes. Por quê? Porque o hidróxido de cálcio ele está aquoso, ele está solubilizado em água. E o CO2, ele é gasoso. Ou seja, esse CO2, quando entrar em contato com a água do hidróxido de cálcio, ele vai sofrer a reação aqui, ó, de um óxido ácido com água, que vai virar o ácido carbônico. Olha só. Então, a gente pode dividir na primeira parte, que é CO2, igual a gente fez ali em cima, mais água, o ácido carbônico. Assim como eu fiz aqui. E aí sim, esse ácido, que é o ácido carbônico, vai reagir com o hidróxido de cálcio. E olha só, para surpresa de todo mundo, nós temos uma base e um ácido que vai reagir e se transformar num sal e água. Vamos fazer? Aí a gente tem que fazer a dissociação da base, separa o OH, ionização do ácido, separa o H. Lembrando que o primeiro é sempre positivo, o segundo é sempre negativo, o primeiro é sempre positivo, o segundo é sempre negativo. Então aqui no hidrogênio, a gente tem dois hidrogênios, cada hidrogênio é uma carga positiva, então fica com uma carga parcial de 2+. Para equivaler aqui, tem que ser 2- para que eles fiquem neutros. Já no cálcio, aqui a gente tem o OH, cada OH vale menos, como a gente tem 2 OHs, então a gente vai ter uma carga parcial 2-, consequentemente, o cálcio tem que ser 2+. Lembrando que o cálcio ele está na família 2, família dos metais alcalinos terrosos, o número atômico dele é 20, então se a gente fizer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Na última camada, que é a camada 4, ele vai ter 2 elétrons. Isso é mais fácil ele perder esses 2 elétrons e voltar para a camada 3, onde ele tem 8, né? 6 mais 2, 8, do que receber mais 6 para completar 8 na quarta camada. Então, ele perde esses daqui, ficando com 2 prótons a mais do que elétrons, consequentemente com carga 2+. É daí que vem a carga 2+ do cálcio. Fazendo essa reação, aí agora a gente faz o positivo de um com o negativo do outro, o positivo de um com o negativo do outro. Então vamos lá, a gente vai ter o Ca 2+ junto com o CO3 2-, vai equivaler às cargas, então vai ficar 0. Aí aqui eu tenho 2 OHs, né? Desse lado aqui ó, eu tenho 2 OHs e desse lado aqui eu tenho 2 Hs. Cada OH com H vai formar uma água, então a gente vai ter 2 águas aqui. Então, formando aqui 2 águas. Você não precisaria fazer em duas partes, como eu fiz aqui, ó, parte 1 e parte 2. Você poderia colocar aqui já direto CaCO3 mais 2H2O, já que ele queria a reação que acontecia com o hidróxido de cálcio formando sal e a água. Belezinha? Terminamos então a 8A. Vamos para a 8B. Mas antes da gente ir para a 8B, quero fazer um apelo aqui, somente se tocar o seu coraçãozinho aí de bala fina e molinho e azedinho. E pedir para você deixar nos comentários, caso você esteja aprendendo alguma coisa, ou se você aprendeu alguma coisa que não sabia, deixa aí no comentário. Se você tem alguma dúvida também, deixa aí no comentário que eu respondo para vocês, mandando um beijo, um abraço, um cheiro e um amasso. Certo? Para quem quiser, é claro, óbvio. Então, quando você comentar, deixa aí também se você quer um beijo, um abraço, um cheiro e um amasso, deixa aí, manda também um beijo, um abraço, um cheiro e um amasso, aí eu mando, beleza? Então, vamos voltar para B. Já a questão B, ele pede quais os íons presentes no precipitado branco. Lembrando que o precipitado branco é de carbonato de cálcio, ou seja, só do nosso sal. Então, nesse caso aqui, a gente tem o carbonato de cálcio. E os íons que nós temos aqui é o Ca2+, que é um íon positivo, então a gente pode chamar ele de cátion. E temos o CO3, 2-, que é um íon negativo, que a gente pode chamar de ânion. Esse daqui é o carbonato e esse daqui é o cálcio. Beleza, terminamos o 8B também bem mais rápido do que
podia aparecer, não é mesmo? Bom, finalizamos por aqui o segundo e último exercício da Unicamp, primeira fase de 1987. Quero lembrá-los que eu já fiz o primeiro exercício também, o exercício 7, que era o primeiro exercício de Química. Vou deixar no card aqui em cima, se você ainda não conferiu, para você ficar por dentro de tudo que a gente está falando aqui. E tirar 10 no vestibular, ou muito próximo disso. Beleza, meus queridos? Não esquece de dar uma força, por favor, que dá muito trabalho gravar esse vídeo. Eu gravei 5 vezes, não me façam chorar aqui implorando. Beijos e abraços, até o próximo vídeo. Tchau.